Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual momento você vai estar assistindo essa mensagem, mas como está até na descrição do canal, esse canal é para ser pregada a palavra de Deus. Então, assim, Deus é uma palavra do céu para o seu coração, para o meu coração, para o nosso coração. Que a gente, né, aprende ensinando, né? E a palavra de hoje, se você quiser acompanhar aí com a sua Bíblia, com a sua espada, abra aí no Salmo 16. Eu vou ler um versículo só. Salmo 16, né, verso 11. E o tema de hoje é alegria verdadeira, onde está? Né? E diz assim: far-me-ás ver a vereda da vida. É em tua presença a abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Sabe, gente, eu fico maravilhado toda vez que eu penso em Deus, em Jesus, porque Paulo ele fala na carta, né, aos Gálatas, né, que o fruto do Espírito é o amor e é também a alegria. Alegria quando tudo vai mal, alegria quando você tem um boleto atrasado, alegria quando você perde alguém, né, perde um parente. Alegria quando você se sente sozinho, sente medo, sente desesperança, sabe? A verdadeira alegria, ela não está naquilo que nós temos, mas em quem nós somos em Cristo, sabe? Quero dizer que a falsa alegria o mundo pode trazer. E traz. Só que a verdadeira alegria, ela consiste em ter Jesus, ou melhor, em ser como Jesus. Até porque a Bíblia nos recomenda, não nos obriga. Sede, pois, imitadores de Cristo. Né? Sede meus imitadores, Paulo vai falando, como eu também de Cristo. Ele vai falando também na carta aos Efésios, né? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, se você tá aí me vendo e pensa, pô, mano, eu sou filho de Deus, pá, mas você imita ele. Porque, com certeza, você já ouviu falando de tal pai, completo. Eu ouvi tal filho, né? Então, é sobre isso. Se eu sou filho de Deus, e não é pecado afirmar isso, eu preciso caminhar como ele caminhou. Eu preciso falar o que ele falou. Eu preciso transmitir aquilo que está no coração dele para as pessoas. Porque o evangelho que para em mim é morto. O evangelho que para em você é morto. Deus quer que a gente esteja em movimento, sabe? Deus quer que a gente esteja na presença dele continuamente, entendendo que isso é a coisa mais importante na nossa vida. O salmista, ele tá assim, basicamente aqui derramando o amor dele na presença, falando, Senhor, na tua presença abundância e alegrias. Não é um pouquinho de alegria, não é muito, sabe? Quando pega um balde d'água e joga em você, como fosse basicamente isso, sabe? Não é sobre uma alegria teórica, mas prática, vivida. Deixa eu falar, alegria não é só sorrir, mostrar, botar, como dizia, botar o dente para fora, não. É alegria mesmo chorando, é alegria mesmo no escuro, crendo que ele está ali, que ele é a luz do mundo, e que ele nos sacia, que ele é suficiente, e que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, sabe? É alegria de mesmo saber que quando Abraão, por exemplo, foi lá entregar Isaac, ele sabia, não, porque Paulo vai falando em Romanos que Abraão, aliás, em Hebreus, que Abraão cria que Deus até dos mortos podia ressuscitar Isaac. E podia, caramba. A gente conhece a história, ele não fez isso. Porque quando Abraão ia, né, matar o próprio filho, o anjo do Senhor apareceu, falou, Abraão, não mate seu filho. Até porque o nosso Deus não é um Deus de morte. É um Deus que é o autor da vida. Ele, você pode não acreditar em mim, mas ele fez. Ele me fez, ele nos fez. Ele nos ama independente dos nossos defeitos. Eu sou o cara que mais tem defeito nesse planeta e sou amado por ele. Que dirá você, sabe? Que tem menos defeitos do que eu. Né? Assim, a graça de Deus é maravilhosa. Nós somos salvos
não pelo que nós fazemos, mas pelo que ele já operou na cruz, sabe? Dando a vida dele por nós. Às vezes você está passando por um problemão, mas olha, deixa eu falar, todo mundo tem problema. Todo mundo tem circunstâncias em que, se não desistiu, já pensou em desistir, pensou, vou jogar a toalha, vou parar por aqui, é igual uma corrida mesmo. Você começa, quem é atleta aí sabe, você começa a correr, pô, mano, tá ali, pá, naquele gingado todo, vambora partindo, né, partiu pra cima, aí daqui a pouco você, puxa, tá doendo, falta muito ainda, né, vem os pensamentos, vem às vezes alguém do lado assim, você pensa, poxa, tá correndo mais rápido que eu, pá, mas você tá ali correndo, você tá ali avançando, e você sabe que se você perseverar, você vai chegar no final. No caso, na meta que você estabeleceu, por exemplo, sei lá, vou dar 3 voltas no quarteirão, 5, 10, sei lá, enfim. A gente cumpre a nossa meta de vida quando a gente está no centro da vontade de Deus. A vida é simples. A receita, melhor dizendo, é simples. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E disse-lhes mais, Neemias 8:10, portanto, ide, comeis gorduras, bebeis doçuras, enviais porções, que não tem nada, é preparado para si. Aleluia, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Sabe, meu amigo, Deus é a força de todos aqueles que creem nele de todo o coração, não só da boca para fora, não só falando, não só meditando, mas vivendo isso, sabe? A Bíblia é um livro prático, é o livro mais vendido desse planeta, mas é o menos entendido. Por isso tem tanta corrupção, morte, certo? Adultério, prostituição, mentira, carnalidade, moralidade, muita farra, muita inveja, muito ódio, muita inimizade, muita obra da carne, sabe? E quem faz tudo isso, vocês sabem, não vai herdar o reino de Deus, não vai. Porque só entra no céu quem Deus deixar. Deus deixar, pera aí, dá licença aqui, você não vai entrar não, você não vai entrar. Agora você, pode vir, chega mais. Aí você, tá bom, vai com tudo. Né? Que tipo como? A gente tenta relativizar tudo. Não, isso aqui para mim é alegria, isso aqui não. Alegria absoluta em termos gerais, ela só se encontra na palavra. Em Jesus, que é a palavra de Deus. Sabe, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele fez todas as coisas e sem ele nada do que a gente vê, pensa ou não vê, foi feito e se fez. Houve um homem cujo nome era João, não era ele a luz. Aleluia, mas veio para que testificasse da luz. E a luz estava a vida e resplandecia nos homens, e os homens não a compreenderam. Veio para que era seu. Seus não quiseram saber dele, os judeus. Mas nós, os não judeus, não sei se tem algum judeu vendo no meu vídeo aqui, não sei. Mas os não judeus têm o privilégio de receber Jesus no coração. Sabe, meu amigo? Jesus está voltando. E tipo, como? A cada dia que passa é um dia mais próximo da volta dele. Ele já marcou a data, já marcou o século que eu acredito ser o 21. Mas eu não concordo. Aí, meu amigo, é papo para outra conversa. Mas eu creio que Jesus volta nesse século ainda, século 21. E a gente sabe, século 100 anos, 2000 até 2100. Eu creio que antes de 2100 Jesus volta. Com evidência daqui. Ele escolheu o ano que ele vai voltar, o mês, a semana, o dia, a hora, o minuto, o segundo, até mesmo um milésimo de segundo. A pergunta é, eu estou preparado? Você está preparado? Nós estamos preparados para quando a trombeta tocar, a gente tá lá. Porque uma vez eu já ouvi uma frase, não lembro de quem falou, mas o melhor do céu, foi um pastor, o melhor do céu não é o céu, né? A rua, é como a rua de ouro, o rio de cristal, os anjos, beleza, sino de ouro. Não, o melhor do céu é a presença de Deus. Sabe, meus amigos, minhas amigas,
O melhor dessa vida está na Bíblia. Está no Senhor dos Exércitos. Como acabei de ler aqui, o contexto. Davi, como vocês devam saber, foi um cara muito perseguido, muito odiado, muito cancelado. Se fosse nos dias de hoje, ele ia perder seguidor. A besta vai ficar com 5 seguidores e olhe lá, né? Porque o próprio sogro perseguindo ele, querendo matar ele como se fosse um animal. Né? Gente do próprio povo querendo trair ele, ou seja, querendo apedrejar ele, né? A mulher dele, o sogro fez dar um chifre nele, deu Mical, que era a esposa dele. Enfim, o cara ele tinha tudo para ser um cara infeliz, vocês concordam comigo? Tinha tudo para ser um cara falar, pô, mano, né? Perdi minha mulher, perdi minha dignidade, perdi dinheiro, perdi fama, perdi tudo. Mas ele fala, em tua presença, aleluia, a abundância de alegrias, meu irmão. Não busque alegria em nada que o mundo possa te oferecer, que a rede social possa te oferecer, que o dinheiro possa te oferecer, que as pessoas podem te oferecer. Você procura alegria naquilo que é eterno. Porque, como eu falei antes, a alegria, a falsa alegria, ela está na bebida, na maconha, na inveja, no adultério, na pornografia. A falsa alegria está nos bens materiais, mas a verdadeira alegria está em Cristo. Porque tudo isso que eu acabei de narrar e citar vai passar. Dinheiro é bom? É. Ter mulher é bom? É. Ter carro é bom? É. Mas que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ganhar todos, aliás, o que adianta ter tudo e não ser ninguém, está entendendo? Conquiste, faça sua faculdade, tire a sua habilitação, cumpra os seus objetivos com a graça e misericórdia de Deus, mas não pense que isso vai te satisfazer. Ah, quando eu casar eu vou ser feliz, quando tiver carro eu vou ser feliz, quando eu comprar o AP dos sonhos eu vou ser feliz, quando eu completar a faculdade eu vou ser feliz. Não. Até porque, se fosse assim, sua felicidade estaria 5 anos de distância só. Tá entendendo? Estaria umas 3 provas, né? Prova prática, teórica, né? Da habilitação, da psicotécnica, estaria a uns poucos passos, entende? Estaria um sim no altar. Ah, eu casei, sou feliz. Ah, eu tenho carro, sou feliz. Ah, eu tenho dinheiro, eu sou feliz. Ah, eu tenho seguidor, tenho 10 milhões de seguidores no Instagram, eu sou feliz. Tanta gente aí se matando e se prendendo. Porque não tem isso aqui. Sabe? Davi ele podia escrever assim, poxa, eu sou infeliz porque eu tô cheio de problema, tô maior BO pra resolver, tá ligado? Só que o cara ele falou que Deus ia colocar para ele ver a vereda da vida, e Deus vai nos colocar para ver a vereda da vida também. Se a gente estiver firme nele, se a gente buscar ele, se a gente se encher dele. Porque assim, toda honra e toda glória seja dada ao Altíssimo, ao Senhor, a Cristo. Que para quem não sabe, Cristo significa Messias. Jesus é o Messias, o enviado, para nos abençoar com a vida eterna. Não precisa de mais nada. O amor de Cristo é incalculável. A grandeza dele é incalculável. Grande é o Senhor, muito digno de louvor, sua grandeza inescrutável, indizível, sabe? Às vezes você pensa, eu tô novo demais para seguir Jesus. O diabo ele chega e ele vem com essa proposta para você, você tá novo, rapaz, curte a tua vida. Aí quando você tiver lá 52, beirando para 53, você vai lá, vai no culto, pá, você vai na igreja, você se enche do Espírito Santo. Agora não, rapaz, não precisa não, velho. Pra quê? Mentira, engano, heresia. Não escute a voz do diabo, escute a voz do Espírito Santo de Deus. Eu só tenho 21 anos de idade. Mas eu tenho o privilégio de, sendo tão novo, estar com Cristo. Ter o selo do Espírito Santo na minha vida, sabe? Que depois o diabo lá na frente, quando você tiver com 52 nesse exemplo que eu falei, 52 vai falar, rapaz, é tarde demais por cima. Você ficou lá, gastando todo, se sujando todo na lama, que agora não tem saída para você. Eu quero falar que tem solução para sua vida. Tem solução para toda a humanidade.
E quer um conselho a parentes desse que vos falo? A gente poupa a nossa vida de mais sofrimento quando a gente passa a ouvir e praticar isso. Quando a gente escuta a palavra de Deus, poxa, Jesus está falando comigo, sabe? É Ele, a voz Todo-Poderoso, me ensinando, me moldando, me abraçando, me encorajando, sabe? Não perca tempo com aquilo que não pode preencher o vazio que está dentro do teu coração, da tua vida, sabe? Porque um dia a porta está escancarada. Um dia vai fechar. Um dia as pessoas vão querer Deus. Cadê Deus? Não, ele vai se esconder. Por quê? Tá lembrado do Jardim do Éden? Quando Deus fez Adão e Eva. Os caras, ao invés de obedecer a Deus, falando, não vou comer a fruta. O que eles fizeram? Não, ninguém vai ver, não. É você como Deus sabendo o bem e o mal. Não tem problema não, vamos apanhar um pedacinho, a Eva comeu o fruto. Certo? O povo fala que é maçã, isso aí é o de menos. Entendeu? Não, até botar. Não interessa na banana, na jabuticaba, ou não sei. Quem sabe é ele. Aí imagina, isso não tá na Bíblia não. Eva chegando e falar, Adão, meu amor. É que eu comi essa fruta docinha, pedacinho aqui. Aí o bobão lá, com todo respeito, sem nenhum respeito ao Senhor, comeu o pedaço. Eles viram que eu tô pelado. Aí deu, Adão, cadê você? Senhor, eu ouvi a sua voz e me escondi, que eu tô pelado. Aí quem falou que você tá pelado? Quem falou? Você me desobedeceu? É, eu desobedeci. Foi a culpa da mulher. Ah, foi a culpa da cobra. Caiu todo mundo fora. Ele queria? Não. Não. Nós somos maus, ele é. Nós somos pecadores. Mas ele é misericordioso. Nós temos muita coisa para mudar, para melhorar. Ele é suficiente, ele é pleno, ele não precisa mudar nada. Ah, qual o nome, Moisés? Qual o nome, Senhor, que eu vou dar quando lá, né, tiver no meio do povo Moisés, né? Ó, eu sou quem sou. Tem na tradução hebraica, eu serei quem eu serei. Sabe, não tem como é que fala, uma conjugação específica. Ele é quem ele é, ele será que ele, sabe? Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus na minha vida, ele é Deus na sua vida. Se você não entregou sua vida para Jesus, está esperando o quê, meu irmão? Está esperando o melhor clima? Ah, mudar de presidente da república? Não é tratando de política aqui não. Quando tiver dinheiro, quando tiver oportunidade, quando tiver mais amigos. Não, toma essa decisão agora, não vou falar nem hoje, agora. Nós só temos agora, a gente tem a mania feia de querer viver o ano que vem, mês que vem. Não, você tem um agora. Enquanto você está respirando, é Deus dizendo assim, ó, eu te dou uma nova oportunidade para você me escolher ao invés de se escolher. Porque quando a gente escolhe Deus, a gente tem vindo. Quando a gente se escolhe, quando a gente come o fruto amaldiçoado, proibido, a gente morre. Só que Deus resolveu o problema, mandou a semente da mulher para fazer isso aqui. Quando Jesus estava lá, né, pendurado, aí a pessoa fala assim, mas aquilo ali é porque todo mundo ficava assim. Não. Ele ficou assim, dizendo, meus filhos, eu quero dar um abraço para vocês. Quero restaurar a vida de vocês. Eu quero ressignificar a vida de vocês. Só que as pessoas pensam e fazem o quê? Não, eu não preciso de Deus. Tanto que existe o ateísmo. Não, Deus não existe. Não, o agnosticismo. Porque eu não sei se Deus existe, sei o quê. A frase que eu sempre falo aqui no canal. Se Deus não existe, para que existe então? Dinheiro? Se você tem 30 anos, vamos supor aí que você tem 30 anos, você vai ficar com dinheiro só uns 90. Se não for mesmo, estou profetizando até com bondade, sabe? Você morrer com 120,
Só com 90 anos. Você vai ter o seu dinheiro. A mulher linda, que eu vou peitudo e tal, em todo respeito. Beleza acaba. E quando ela tiver 70 anos? Esse corpinho vai cair tudo. Ah, mas eu vivo para os meus carros. E se enferrujar? E se quebrar? Não que a gente deseje isso. Ah, porque eu vivo para minha empresa. Sua empresa, quando você morrer, vai ficar para o seu filho. Você não sabe nem para quem que vai ficar. Se ficar, durar até lá. Ah, mas é porque eu vivo para o meu seguidor no Instagram. Quem não é visto não é lembrado. Eles te veem na rede social, mas será que eles te veem no off? Quando você está chorando? Quando você está com o seu BO lá escondido? Será que eles veem? É mesmo? Será que eles são seus amigos de verdade? Será que eles te amam mesmo? Da forma como você pensa? Porque seguidor todo mundo tem aí, ó, seus milhares, suas milhões. Mas cadê eles? No dia de angústia. A Bíblia fala que o Senhor estará conosco, Salmo 91, no dia da angústia, vai livrá-lo eu glorificarei. Porque como eu acabei de ler aqui, o salmista, ele passava por muitas batalhas, muitas lutas, mas ele sabia em quem ele estava crendo, ele sabia em quem ele podia descansar, ele sabia em quem ele podia confiar, sabendo que o Senhor tinha um futuro melhor para ele. A tua mão direita desce, que para quem não sabe, desce a mão forte do Senhor, certo? A delícias perpetuamente, não é de vez em quando, meu irmão, não é amanhã, não é, é perpetuamente, é todo dia. Só que a gente troca a bênção eterna pelas migalhas do diabo, pelas lentilhas. Tá lembrado de Esaú? É. O cara, ele tava com fome, quase morrendo. Ele podia falar assim, eu não quero comer essa lentilha, eu quero a bênção de papai sobre mim. Mas ele comeu, vendeu o direito de primogenitura, a gente vende por qualquer coisa. Estão entendendo? A gente vende por uma rede social, por uma amizade, por qualquer coisa que seja. Sabe o que é ídolo? É tudo aquilo que substitui o lugar de Deus no nosso coração, no centro da nossa vida. João, ele, na carta, na epístola dele, na primeira, ele termina dizendo, filhinhos, período carinhoso, né? Porque você não vai chamar de filhinho qualquer um que você encontra na rua, não. Quem tem, certo? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Que o celular não se torne o nosso ídolo. Que o dinheiro, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nunca se torne o nosso ídolo. Que as nossas amizades nunca se tornem nosso ídolo. A ponto de pensar que meu amigo é mais importante do que Jesus. Ou melhor, eu tenho mais tempo para os meus amigos do que para Jesus. Né? Que a gente fica lá posando no Instagram não é pecado, tá? Você sair com os amigos, tira foto, não para ler a Bíblia, não tira meia hora de joelho dobrado e pensa que sua vida vai mudar. Não. Dói, mas cura. A nossa vida muda para melhor quando a gente tem Jesus. Quando a gente prioriza a presença dele. Porque ele nunca deixa, nunca, em caixa alta, tá? Deixa a gente em segundo plano. Que os nossos pais não se tornem nossos ídolos, que eu já vi até mãe, não cito nomes aqui, não preciso nem... Meus filhos são minha vida. Olha como é que fala. Jesus caminha, a verdade, é a vida. Né? Homem, ser humano, pop. Ou o contrário também, meus pais são minha vida. Não, claro, tem que... Óbvio, gente, óbvio. Tem que honrar, respeitar, amar, mas não fala que... meus pais são minha vida, meus filhos são minha vida. Não, sua vida é Jesus, ou deveria ser. Estão entendendo? Aleluia, glória a Deus.
que o carro que a gente tem, a casa que a gente tem, os pertences que a gente tem, nunca se tornem os nossos ídolos. Eu vou encerrar falando o seguinte, que no livro do Êxodo, quando Deus tirou o povo de Israel da terra do Egito para levar para Canaã, sabe o que ele falou? Antes de dar os 10 mandamentos, sabe o que ele falou? Anota, pode ser na caneta, no papel, mas acima de tudo na alma, no coração de vocês. Eu sou o Senhor. Ó, eu sou. Quem ele é? Quem deu a coisa? Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Antes de Deus falar o que ele fez, ele disse quem ele é. Aleluia, glória a Deus. Que você esteja sentindo ele aí na sua casa, estou sentindo ele aqui. Glória a Deus. E essa chama não vai se apagar em nós, não. Da intimidade, da constância nele, sabe? Ele te ama. Ei, ele te ama. Mais do que você possa merecer. O amor ágape dele, tá lembrado? É maior que o planeta, é maior que tudo. Só que para ter esse amor, preciso largar os outros amores e entender que esse é o maior amor que a gente pode ter nessa vida. Amor não é sexo, amor não é amizades profanas. Amor é Cristo, Deus é amor, sabe? E Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém viva na ilusão do mundo. Só Deus é capaz de tirar o ser humano da escravidão, do pecado. Então, assim, da mesma forma que o povo de Israel não deu valor ao que Deus fez e desobedeceu aos mandamentos, é o que a gente faz todo dia. A gente desobedece aos mandamentos de Deus todo dia. A gente peca todo dia. A gente faz os bezerros de outro dia. E depois, que a culpa é do Senhor. Que é o Senhor que não se importa comigo, que eu sei que a culpa é do Senhor. Que é o Senhor que tadinho de mim. Que eu não tô legal. Tomar banho. É como falar aquela música. De braços abertos, quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Ele está esperando. Você pra mim é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Eu não quero mais viver longe da sua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar lá pro jardim. Olha, vocês podem também não acreditar em mim, mas o Jardim do Éden vai rolar de novo aqui na Terra. Daqui a pouco, daqui a um tempo. Mas para ir para lá, Jesus fala, ser fiel até a morte. E te darei coroa da vida. Amém? Se você foi impactado por essa palavra, curte aí, por favor. Deixa seu like aí, porque o YouTube vai ver assim, poxa, o vídeo do cara é bom, legal. Vou mandar para todo mundo, mandar para o YouTube, aliás, para todos os usuários. Quem dera. Olha, se inscreve aí também, tá? Que agora eu tô firme aí, pregando a palavra do Senhor. Lâmpada para os nossos pés, né? Deixe nos comentários também o que você achou desse vídeo. Uma crítica, elogio, sugestão, enfim, tudo aí que o Senhor colocar no seu coração, que eu vou estar respondendo. Pode cobrar, mandou um comentário lá e você não respondeu. Vou responder, vou curtir, vou responder. Tá legal? Você também ativa o sininho, o sineco, né? Para tipo como, sempre que eu postar aqui algum vídeo novo, né? Eu sei que eu tô falando igual blogueiro mesmo, mas, enfim. Para você não perder, né? Saiu o vídeo novo de Marco lá. Você acessar e desfrutar daquilo que o Senhor tem para sua vida. Né? Olha,
eu peço também encarecidamente, por favorzinho, né? Você compartilhar essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis que você conseguir, tá certo? Porque assim, o evangelho ele precisa ser pregado a todas as gentes, depois virar o fogo, né? Eu vou pedir também aqui, ó, tá aqui o íconezinho para você me seguir lá no Instagram, né? Que lá tem um monte de coisa boa, um monte de palavra do céu, né? Um monte de vídeo, conteúdo que vai, certo, edificar a sua fé, né? E no demais é isso, que Deus abençoe sua vida, sua casa, que você nunca se esqueça, fé no Pai, que o inimigo cai. Ó, Deus abençoe a todos em nome de Jesus.